Bem-vindos a vocês ao SP 2020, Inovação e Tecnologia. Eu gostaria de dar bem-vindos a vocês que estão aqui e também o pessoal que está nos assistindo aí online pelo Facebook, tá bom? Esse é um evento que busca debater, então, como transformar São Paulo num hub ainda mais relevante quando se pensa em empreendedorismo e inovação no mundo inteiro, certo? Eu sou Cristiano Cruel, eu sou Head de Inovação do Startse, e eu vou ser o facilitador e o host de vocês durante o dia, aqui durante essa manhã, ok? Mas como a gente tem uma agenda muito cheia, vamos começar trabalhando aqui. Eu gostaria então de fazer convocar para dar as boas-vindas e fazer a abertura oficial aqui do nosso encontro, três pessoas que estão diretamente engajadas nesse desafio, que é o Daniel Anienberg, da Secretaria de Inovação e Tecnologia, o Sérgio Aveleda, da Secretaria de Mobilidade e Transportes, e o Roberto Dagnoni, diretor executivo da B3. Por favor. Bom dia a todos. É um prazer tê-los aqui. Gostaria de, primeiramente, agradecer a toda a nossa equipe que trabalhou para colocar esse evento de pé. Em segundo ponto, agradecer à Prefeitura. Nós tivemos uma primeira conversa com o Daniel em dezembro do ano passado e ficamos planejando esse evento até hoje. Estamos muito contentes de conseguir realizá-lo e fazer uma discussão aproximando a iniciativa privada e a Prefeitura para discutir um futuro melhor para o nosso empreendedorismo. Então, acho que dentro da B3 nós temos o programa de inovação For-C. Ele é um programa que nós lançamos em meados de 2016. Em uma das iniciativas do programa, nós investimos em 10 startups por semestre, num modelo continuado. Temos essa iniciativa em parceria com uma aceleradora, que é a Darwin Starter. E é bem interessante que já estamos no segundo batch, então já estamos com 20 startups que tiveram o nosso apoio. Interessante também que passou o primeiro batch, nós vimos que as startups continuam seguindo, nos acessando e pedindo o nosso apoio como se fosse um alumni após o término do programa. Então é um programa que tem dado muito certo e acho que é muito interessante que as corporações se engajem dessa forma, não com um evento pontual, indo lá e aparecendo e saindo de cena. Esses eventos pontuais, eles são importantes, mas agregam muito pouco no longo prazo. Acho que é interessante que as corporações se engajem dessa forma, fazendo programas continuados para que a gente consiga atingir um volume de startups e empreendedores muito maior. Nós temos outras iniciativas também, mas acho que a ideia aqui é discutir o futuro. Daniel, deixar a palavra com você. Bom dia a todos e a todas, um grande prazer estar aqui, agradeço muito a B3, nós realmente estamos conversando desde dezembro e finalmente saiu. As coisas demoram um pouco na Prefeitura, mas chegam lá. E agradeço muito ao seu time que tem feito um trabalho ótimo para isso acontecer. Muito obrigado. Queria agradecer muito ao Sérgio Aveleda e a toda a equipe dele, Irineu, Zé, João. O Sérgio, ele me inspira a cada dia, principalmente que ele vem de bicicleta nos eventos, né? Isso faz com que eu perceba que eu preciso cada vez mais usar a bicicleta e usar menos o carro, que aliás a gente está na Semana Nacional de Mobilidade Urbana, né, Sérgio? Sexta-feira todos vocês estão convocados a não virem trabalhar de carro, é isso? Depois o Sérgio... Não chegarão aqui de carro, então, só para lembrar isso. Mas mais que isso, o que eu queria dizer, o Sérgio é um grande parceiro, a gente tem feito muita coisa interessante em termos de inovação, em termos de tecnologia, e eu achei muito bom o Sérgio estar aqui conosco, contando um pouquinho o que a secretaria dele tem feito e como nós, da Secretaria de Inovação e Tecnologia, podemos ajudar. Aliás, o título do evento é muito interessante, São Paulo 2020, Inovação e Tecnologia. O que nós podemos todos, poder público, academia, iniciativa privada, trabalhar para fazer São Paulo cada vez uma cidade inovadora, uma cidade que possa, aos poucos, estar no circuito mundial como uma das mais inovadoras do mundo. No ano passado, eu visitei a cidade de Barcelona
e visitei também Tel Aviv, né, em Israel. E são duas cidades interessantíssimas, que pulsam, são cidades que mostram o tempo todo como é bom morar numa cidade em que as coisas, por um lado, funcionam, e por outro, você percebe o tempo todo inovações, modernidade, tecnologia. É isso que nós queremos para São Paulo. E já começamos a trabalhar isso na Prefeitura de São Paulo, através de projetos como o nosso, do Empreenda Fácil, que é simplificar a abertura de empresas na cidade de São Paulo. Aliás, um dos grandes problemas, né, que nós percebemos no poder público é a extrema burocracia. Nós precisamos simplificar a vida das pessoas, desburocratizar. Isso é muito importante. Assim como nós já estamos trabalhando em conjunto com o próprio Sérgio no MobLab aqui na frente. Ontem, às 7 horas da noite, a gente estava com o pessoal do Consulado de Israel, desenvolvendo e avaliando startups que poderiam estar ganhando o prêmio do Startup de Jerusalém, e o prêmio é uma semana em Israel para conhecer todo o meio ambiente de inovação de Israel. Ou seja, nós estamos trabalhando para juntos estarmos envolvendo startups, empreendedorismo, inovação na cidade de São Paulo. O nosso prefeito João Dória tem colocado sempre isso, que São Paulo é uma cidade que não pode parar, que tem que inovar o tempo todo, e para isso nós temos trabalhado junto com empresas privadas, né, com a academia e principalmente dentro da área pública. Eu estava contando antes aqui do evento como é difícil muitas vezes, ao mesmo tempo em que nós estamos falando sobre veículos autônomos, estamos falando sobre inteligência artificial por um lado, a estrutura que nós temos na prefeitura de computadores de 5, 7 anos atrás, de links antigos, de trabalhar com DOS. Então, esse é o grande desafio da área pública brasileira, e na Prefeitura de São Paulo, o Sérgio, eu e tantos outros, nós estamos trabalhando para fazer com que a gente tenha cada vez mais inovação, cada vez mais tecnologia, mas principalmente para transformar São Paulo numa cidade com melhor qualidade de vida e mais humana, para quem mais precisa, né? Eu sempre fico muito feliz de citar, no MobLab a gente tem incubando startups, por exemplo, a Parknet, que foi uma das empresas que ganhou o prêmio outro dia de acessibilidade. A gente consegue, através da Parknet, saber onde tem vagas para deficientes e idosos na cidade de São Paulo e como chegar lá. Isso é maravilhoso. A hora que a gente consegue, abrindo dados, dando transparência, conseguir resolver problemas da população de São Paulo, por um lado, e isso poder virar negócio, é tudo o que a gente quer. Eu não vou me alongar mais, mas para dizer que a gente fica muito feliz. Eu espero que esse seja o primeiro evento de muitos que a gente possa fazer junto, para que a gente possa, de fato, cada vez mais inovar na cidade de São Paulo. Muito obrigado. Passo a palavra para o Sérgio Aveledo. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia Daniel, bom dia Roberto. Muito obrigado, Roberto, pelo convite para estar aqui nesse evento. Parabéns pela iniciativa de realizar esse debate tão urgente, tão necessário para o desenvolvimento da cidade. Eu não vou ficar aqui, o Daniel é amigo, então as palavras que ele dirigiu a mim, coloquem na conta da generosidade, da amizade que nós temos. Se tem alguém que inspira a gente, é uma pessoa que fez o Poupa Tempo, que modernizou o Detran, que colocou o Detran no nível de serviço que todos nós conhecemos como tem hoje, no nível de seriedade como é hoje o Detran. E esta pessoa é o nosso querido secretário e vereador da cidade de São Paulo, Daniel Annemberg. O Daniel é o grande inspirador das nossas ações de inovação e tecnologia. Do ponto de vista da mobilidade urbana, e o Daniel registrou bem, nós estamos celebrando esta semana, antigamente chamava-se Semana Nacional do Trânsito, nós rebatizamos Semana da Mobilidade, que é um conceito mais moderno e mais amplo de trânsito, porque traz para o conceito não só o carro, mas traz a ideia da mobilidade ativa, do pedestre e da bicicleta. E eu vou aproveitar, Roberto, para fazer aqui um aviso. Na sexta-feira é o Dia Mundial Sem Carro. Todas as grandes cidades do mundo sugerem às pessoas, ninguém é inimigo do automóvel, mas sugerem às pessoas refletir se não podem fazer a sua viagem diária de uma outra maneira. Se não há uma alternativa ao carro para fazer a sua viagem diária. Então, nós vamos, pela primeira vez na cidade de São Paulo, que normalmente é só simbólico. Ano eleitoral, os candidatos andam de ônibus.
no Dia Mundial Sem Carro. Quando não tem eleição, é o prefeito, o governador, fazem uma viagem de ônibus, de metrô. Nós decidimos esse ano forçar esta reflexão. E esta área onde vocês estão é onde o convite vai recair. Nós vamos fechar para trânsito para carro particular, vai transitar só ônibus e táxi, a Rua Boa Vista, a Ladeira Porto Geral, a Rua Florencio de Abreu, a Rua Líbero Badaró e o Viaduto do Chá. É 0,0001% das vias da cidade. São Paulo tem 17 mil quilômetros de ruas, nós vamos fechar, não dá nem 1,5 km. Uma área muito bem servida de metrô, vocês bem sabem, aqui no raio de 1 km nós temos 6 estações de metrô, 3 terminais de ônibus, ruas de pedestres, você pode estacionar seu carro fora desse perímetro e chegar caminhando em ruas muito confortáveis para pedestres. Então, neste período, das 6 da manhã às 20 horas, na sexta-feira, o trânsito de veículo particular e motocicleta estará proibido nestas ruas e vocês são todos que trabalham na região convidados, portanto, ou necessitam frequentar aqui, usarem, por exemplo, o metrô ou o serviço de ônibus que vai estar trabalhando muito ativamente. Todos os setores da sociedade estão fortemente impactados pela capacidade que a tecnologia está tendo de trazer novidades. E pela maneira democrática como isso acontece. O Daniel contou para vocês da nossa experiência do Mob Lab, que é um laboratório, uma incubadora de startups. Aliás, quero registrar que é uma iniciativa do governo anterior, e nós, do prefeito João Dória, nós não temos aqui esta coisa que se foi o governo anterior é ruim, não, o que é bom está sendo continuado, e é uma cogestão da secretaria do Daniel com a nossa secretaria, a continuidade das ações do Mob Lab. E lá nós temos, não são grandes grupos econômicos, não são monopólios e oligopólios, não é o Google, não é o Facebook, não é a Microsoft, não é a Intel, não é os grandes grupos econômicos da área de tecnologia, são startups, pequenos, iniciativas de jovens empreendedores, quase sem capital nenhum, movidos apenas pelo talento, pela sagacidade e pela vontade de transformar o mundo. E saem coisas dali impressionantemente modernas, úteis e que vão se transformar rapidamente em ferramentas a serem utilizadas por todos nós. Isso é um aspecto muito interessante de como a tecnologia se desenvolve hoje. 2 pessoas se reúnem, se tiver um motorzinho, como a gente fez lá no Mob Lab, pode soltar um aplicativo, por exemplo, que informa para você todos os dados do sistema de ônibus de São Paulo, pode soltar um aplicativo que faz o seu roteiro de bicicleta na cidade, enfim, coisas muito interessantes. E, ao mesmo tempo que é interessante, é disruptivo. Havia um setor econômico no Brasil e em todo o mundo chamado táxi. Dormiu tranquilo. Era monopólio, protegido pela prefeitura. Quem tentava fazer o transporte clandestino, as prefeituras apreendiam os veículos. Tinha tabela de preço. De dia, quando tinha muita demanda, eles cobravam barato. De noite, quando não tinha demanda nenhuma, eles cobravam caríssimo, quase o dobro, a bandeira 2. Aí um dia acordaram de manhã e viram milhares de motoristas de carros dirigindo na cidade, teleguiados por um aplicativo. O Estado, a prefeitura, tem muita dificuldade de conseguir fiscalizar e o modelo sofre uma completa transformação no transporte de passageiros. Nós estamos muito próximos, em questão de poucos anos, de não dirigirmos mais. Isso ainda parece conversa dos Jetsons, mas se você ler o Valor Econômico de ontem, que anuncia a aproximação ainda maior entre a Mitsubishi, a Nissan e a Renault, você lê que o grande investimento que eles estão fazendo é no carro elétrico e no carro autônomo. Semana retrasada, eu e o prefeito João Dória recebemos a CEO mundial da General Motors. Eles querem vir para o Brasil para prestar serviço de transporte. Eles já entenderam que talvez o negócio deles não seja mais vender carro no futuro, mas sim transportar pessoas. E tudo isso, evidentemente, guiado pela tecnologia. Nós vamos fazer agora a licitação dos ônibus de São Paulo. É o maior contrato do mundo. São Paulo tem o maior sistema de ônibus do mundo, 14.800 ônibus. Porque é uma cidade muito grande e que ainda a rede de metrô não está suficientemente capilarizada pela cidade. Por isso que nós temos o maior sistema de transporte, maior que Xangai. Por exemplo, tem 26 milhões de habitantes, mas tem 700 quilômetros de metrô. Então, eles têm menos ônibus. E nós vivemos um momento dramático do ponto de vista de tecnologia. Porque, por exemplo, do ponto de vista da matriz energética dos ônibus, o velho, que é o óleo diesel, ainda não morreu, ainda oferece soluções que sequer nós estamos usando no Brasil, como, por exemplo, o motor Euro 6, que já está consolidado na Europa. Nós ainda estamos usando o Euro 5, e 68% da frota de São Paulo ainda é Euro 3.
E se você for para a frota de caminhões, então, a média de idade dos caminhões no Brasil é de 20 anos, nem euro é euro menos 8, provavelmente. E nós temos que definir as diretrizes, mas o novo não se consolidou. A solução elétrica, a solução híbrida, a solução a gás, ainda são soluções com pouco registro histórico e que, portanto, você não pode dizer o sistema de São Paulo, que é estratégico, que tem que funcionar todos os dias de manhã, todos os ônibus, você não pode dizer será esta ou aquela tecnologia. É preciso fazer um edital e um contrato que dê flexibilidade para incorporar inovações. Do ponto de vista da gestão do sistema, hoje São Paulo tem todos os seus ônibus georreferenciados por GPS. Não é um modelo perfeito, é um modelo de 2007, os equipamentos têm muita deficiência, a gente tem muitas zonas de sombra, mas já temos, nem toda cidade no Brasil tem esse controle, todos os ônibus estão referenciados por GPS e todos os dados abertos. Se os senhores quiserem montar um aplicativo para informar os cidadãos de São Paulo onde estão os ônibus, pode entrar no site da SP Trans e sugar os dados sem nenhuma restrição, esses dados são públicos. Acreditamos muito nesse modelo, Daniel, de que as ferramentas têm que vir do setor privado. Nós damos os dados estão abertos, e quem tiver competência fará o melhor aplicativo, a melhor ferramenta para ser usada. Mas no nova licitação, nós não queremos só georreferenciar. Ontem, por exemplo, a imprensa noticiou um aumento de 75% dos atropelamentos fatais dos ônibus de São Paulo, e nós já tínhamos programado, anunciamos em seguida a limitação definitiva da velocidade de 50 km por hora. Os ônibus em São Paulo só podem andar a 50, mas tinha um limitador mecânico a 60. Daqui 30 dias, todos os ônibus terão um limitador mecânico que não poderão ultrapassar 50 km por hora. Aí me perguntaram, mas isto vai piorar a velocidade do ônibus? Não vai, a velocidade média do ônibus é 20. Limitar em 50 não vai afetar em nada a produtividade dos ônibus, só vai salvar vidas. Mas nós queremos instalar a telemetria. Nós queremos, ao final do dia, saber como foi a aceleração, a frenagem, a velocidade de curva. Uma empresa na Zona Sul, Daniel, instalou esse equipamento. Os ônibus que ela tem instalado esse equipamento reduziram em 95% a queda de usuários dentro dos veículos. Porque o motorista sabe que está sendo monitorado e não pode acelerar e frenar de forma abrupta, porque ao final do dia sai um relatório informando o que ele fez. Estas ferramentas simples, mas podem revolucionar a mobilidade. Ao mesmo tempo, nós estamos olhando, por exemplo, para linhas de ônibus de madrugada, que operam com intervalos de 15 minutos e transportam muito pouca gente. Por que mesmo que eu tenho que ter uma linha de ônibus regular onde eu transporto muito pouca gente? Por que eu não ofereço um serviço por demanda? Por que as pessoas não podem solicitar o serviço? Não é mais barato eu só ter a disponibilidade quando o usuário precisa? Claro, isso não se aplica para as linhas de alta capacidade, quando eu tenho que ter regularidade, oferta permanente o tempo todo. Mas em linhas com baixa demanda, por que mesmo que eu tenho que ter um ônibus circulando a cada 15 minutos com um cobrador e um motorista, consumindo óleo diesel, consumindo o viário da cidade, sem necessidade andando vazio? Por que eu não posso ajustar nessas pequenas linhas algo por demanda, por exemplo? São desafios da mobilidade, em que a tecnologia pode ajudar. Nós já temos feito muita coisa em parceria com a Secretaria do Daniel. Por exemplo, na questão da burocracia, nós temos um departamento na Prefeitura chamado DTP, Departamento de Transporte Público. É ele que fiscaliza todos os táxis, os ônibus fretados, as vans de transporte escolar. Ele credencia, registra, inspeciona, autua, fiscaliza, enfim, tudo de papel. O dia que eu e o Daniel fomos lá a primeira vez, é um prédio no Paris, eu me senti entrando no túnel do tempo e desembarcando numa repartição pública em 1970. Vocês não fazem ideia da quantidade de armários com processo, 250 processos de papel por dia. Por dia. Nós já conseguimos digitalizar 2 processos e até o final do ano, pelo menos metade do DTP será processo eletrônico. No DSV, que é o departamento que cuida do sistema viário e que aplica as penalidades, as multas, que recebe as indicações de condutores, as defesas de multas, os recursos contra a aplicação das penalidades, também tudo em papel. Modernizamos o site, já recebemos indicação de condutores eletronicamente, você não precisa mais ir ao correio, tirar cópia de carteira de motorista, formulário, você digitaliza tudo e manda pelo site. É um grande avanço, e até o final do ano, a defesa e a interposição de recursos também será toda eletrônica, diminuindo a necessidade de papel. Eu não sei quem daqui tem experiência com o setor público. O setor público, do ponto de vista da burocracia, eu costumo dizer que foi feito para não fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem, Roberto, a uma repartição pública, não roube a caneta. E não porque é crime, aí tem o princípio da bagatela, não tem crime nenhum, é porque ela não funciona. É uma inutilidade completa. E por que ela não funciona? Porque ela foi comprada por pregão. É a caneta mais barata que existe no mercado. Ela é barata e não funciona. Se a gente só comprasse caneta desse jeito, seria incrível.
mas a gente compra obra de metrô, de trem, de aeroporto, de porto, de avenida, da mesma maneira. Nós somos obrigados a seguir uma lógica burocrática que não está preocupada com a eficiência. O que é eficiência? Fazer mais, muito mais, com os melhores recursos. Se o regime da lei de licitações fosse bom, o Roberto, na B3, compraria pela lei de licitações. Eu tenho certeza que não passa pela cabeça dele fazer isso. Ele compra o melhor produto, que é uma conjugação de preço e qualidade. Nós somos obrigados a comprar mais barato. É muito difícil fazer as coisas na administração pública. Para cada pessoa imbuída de fazer, tem 15 para não fazer. Outro exemplo, o salário do engenheiro do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que faz estrada, deve ser inicial em uns 5, 6 mil reais. O salário do auditor do Tribunal de Contas, 18 mil reais. Ora, uma organização que contrata o melhor quadro para auditoria e o pior quadro para execução, vai dar problema. Você imagina um banco que contrata como gerente o que tem a sobra no concurso e o melhor quadro para o auditor, vai dar problema. É evidente que vai dar problema. Nós fomos feitos para não fazer. Então, qual é a maneira de fazer? Como que a gente pega um prefeito, como o prefeito João Dória, um secretário, como o secretário Daniel Nemberg, que não tem nada de burocrático, que o compromisso é entregar, é fazer, como é que a gente consegue fazer? Constituindo parcerias com quem pode e tem flexibilidade, criatividade, inteligência e ferramentas para fazer. É isso que nós temos buscado. Amanhã, por exemplo, nós vamos anunciar um aprimoramento, o prefeito João Dória vai anunciar o aprimoramento da nossa parceria para a gestão do trânsito da cidade com o Waze. Ainda tem gente medindo engarrafamento com binóculo e cronômetro. Não faz nenhum sentido. Para o bem ou para o mal, nós temos um aplicativo que tem 3,5 milhões de usuários na cidade de São Paulo e que reúne todas as informações do tráfego, instantaneamente. E, ao mesmo tempo, pode prestar um serviço de qualidade para a cidade e para os cidadãos. Então, por que não nos aliarmos numa parceria com alguém que já tem a inteligência, capacidade, flexibilidade para fazer? O Mobilab é outro exemplo de parceria. A gente está lá fomentando pequenos empreendedores para depois a cidade, e a cidade também é a prefeitura, se aproveitar destas ferramentas criadas, que eu diria, se isso fosse ser desenvolvido pelo poder público, que tem funcionários competentes, dedicados, o problema não é esse. Tem muito preconceito com funcionário público, eu quero dar o testemunho de que tem gente muito boa no setor público. O que nos falta é a ferramenta e a capacidade organizacional de fazer. Por isso que estas alianças são fundamentais para que a tecnologia sirva às pessoas, sirva à cidade, sirva ao município. Eram essas as palavras que eu queria deixar para vocês, dando os parabéns, desejando um excelente evento. Muito obrigado.